Oi, tudo bom? Sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. E nós estamos fazendo aqui mais um vídeo falando de Maria e José. E, na verdade, Maria e José foi uma história muito mal contada e ainda a é no dia de hoje, contada dentro do sistema religioso, do sistema acadêmico, dos filmes de Hollywood, que nós aprendemos que Maria e José eram casados. José era marido de Maria. E essa mentira, ela vem sendo perpetuada por muito tempo. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender que Maria e José, eles não eram casados. E a gente fizemos o primeiro vídeo de Maria e José, deixamos as pessoas bem lúcidas em relação a isso, mas nós não fizemos a segunda parte. Inclusive, bastante pessoas que começaram a ler a Bíblia do Almeida, e a Bíblia do Almeida vem dizendo que José se esposou de Maria, né? Ele passou a virar ali o seu marido, não é verdade? Isso, na verdade, não faz sentido. Por que não faz sentido, né? Porque Maria e José, eles não eram casados. Porém, a Bíblia do Almeida traz que eles eram casados. Agora, por que a Bíblia do Almeida traz que o José era casado? Em algum momento nos apócrifos, tá? Algum momento dos apócrifos, já saiu o eco aí, irmão? Era o vídeo que tinha aberto aqui na aba. Eu já fechei a aba agora aqui, não vai ter mais eco. Obrigado aí pelo feedback. Mas aquele detalhe, por que a Bíblia do Almeida traz a informação de que José era casado com Maria? Existe nos apócrifos alguma informação em que, em algum momento, o José diz que ele é casado com Maria? Claro que existe, sem sombra de dúvida. Houve-se um episódio em que o próprio José ele teve que dizer que ele era marido de Maria, que Maria era a sua mulher. E essa parte de José dizendo que ele era marido de Maria e que Maria era sua mulher, essa vai para os apócrifos, essa vai para a Bíblia do Almeida. Então, lá na Bíblia do Almeida, a gente vê alguns trechos dizendo que eles eram casados. Mas só que a Bíblia do Almeida não fala o restante. Ela pegou esse trecho, porque voltamos a dizer que a Bíblia do Almeida ela é um resumo de todos os apócrifos. Então, eles pegam uma parte, assim como fazem com todos os outros capítulos e partes da Bíblia verdadeira, dos apócrifos, eles pegaram apenas a parte que José diz que ele era marido de Maria. Mas em nenhum momento a Bíblia do Almeida ela dá sequência a essa parte do apócrifo aonde conta a verdade. Por exemplo, olha aqui, ó. Se nós pegarmos a Bíblia do Almeida, aqui onde está os apócrifos, vocês vão ver que interessante, como é importante a gente entender o que não nos foram dito, o que não nos disseram dentro do sistema religioso. Por isso que é importante a gente ter essa informação. Olha que coisa maravilhosa, gente, que a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui a minha timeline do lado direito. Ok? Show. Vou botar ela aqui do lado direito aqui. Ai, ai, ai. Então tá aí, ó. Show, botei do lado direito aí. Então, olha aqui. Nós temos a parte dos apócrifos que eu não falei no outro vídeo, aonde José diz que Maria é a esposa dele, é a mulher dele. Por que ele falou isso? E logo depois isso é desmentido. Olha bem, o livro do Evangelho de Tiago,
no capítulo 19, na página 527 do livro dos Apócrifos, está escrito o seguinte: então, uma mulher que descia da montanha me disse: aonde vais? Ao que respondi: ando procurando uma parteira hebreia. A mulher replicou: mas és de Israel? E respondi: sim. E quem é? Acrescentou. Aí o José disse: a que está dando a luz na caverna. Em nenhum momento diz até ali que era a mulher dele. A todo momento ele vai dando um jeitinho para aliviar a imagem de Maria. E depois, entre aspas, quem tiver os apócrifos, vocês vão ver que entre aspas, quando algo está entre aspas, está evidenciando algo que está sendo dito, mas que não é a realidade, mas foi dito para aliviar alguma tensão. Então, entre aspas, ele diz assim: é minha esposa. Olha o que o José diz: é minha esposa. E isso está entre aspas. Ao que lhe replicou: então, não, como é que ela falou aqui? Então não é tua mulher? Então não é tua mulher? E eu lhe respondi: é Maria, a que se criou no templo do Senhor, e ainda que me tivesse sido dada por mulher. E José aqui já está confirmando que ela não era esposa dele, mas ele estava apenas dizendo que era, porque ele estava querendo proteger a imagem da sua afilhada, da sua protegida, que José, mais uma vez, ele era tutor de Maria, não marido. Mas naquele momento em que Maria fica grávida, ele começa a dizer que era marido de Maria. Foi o mesmo caso que aconteceu lá com Moisés e a sua irmã, por parte de pai. Lembra disso? De Sara? Então veja, mas nesse caso aqui, o José não era marido de Maria, mas como Maria estava com ele, e que uma mulher que tivesse grávida fosse buscar um trabalho de parto. É isso que as pessoas precisam entender o que acontecia naquela época. Não é igual ao dia de hoje, que você entra no hospital para poder fazer o parto, NPS, não importa se você teve filho de 1, se você deitou com 10, não importa, o hospital vai fazer o parto normal, mas naquela época não. Naquela época, para uma parteira fazer o parto, ela tinha que saber a origem, quem era o marido, de onde aquela mulher era, se ela era hebreia, porque existia vários tipos de parto, dependendo da forma que aquela mulher teve o filho, e se ela era daquele local ou não era, porque muitas doenças advinham de pessoas de outros lugares, tinha aquela questão dos cuidados com os instrumentos de parto, todo um cuidado especial. Então veja que a primeira coisa que ele pergunta é: ela é hebreia? Primeira coisa que ele pergunta, José diz Depois fala sobre o laço, o laço matrimonial dela, o laço de família. E ele diz: não, eu sou marido dela. Eu sou, olha o que diz aqui, ó. É minha esposa. Lhe disse eu. Moisés, o próprio José está dizendo, ó, ela é minha esposa. José falou: essa que está aí, essa que eu quero que você vá lá fazer o parto, ela é minha esposa. José está dando essa visão. E ao que ela replicou, aí a mulher disse: então, não é tua mulher? A mulher fica apavorada: não é tua mulher? E eu lhe respondi: é Maria. Aí ele, como quem diz, ó, realmente não é minha esposa, é Maria, tá? Pedi aí os moderadores aí, tá aí a Regina Garrido aí, xingou palavrão aí, pessoal, pode tirar, não tem, tá? Pode tirar fora, vai lá lá ali nos 3 pontinhos ali, ó, xingou palavrão aqui, quer xingar, xingue em qualquer outro canal, mas aqui não vão xingar, isso aí, ó.
Xingou palavrão, fez bem, ó. Palavrão aí não, gostei. Parabéns aí pelos moderadores, trabalho excelente aí nesse apoio do trabalho do nosso Salvador Yahushua. Parabéns também ao José Pereira também, que deu aí um alerta aí. Obrigado aí, José Pereira, obrigado, Regina Garrido. Obrigado aí pelas pessoas aí, os amados aí que estão contribuindo para o avanço desse trabalho que não é fácil, tá? E isso aí é muito importante. Muito obrigado aí para palavrão. Chegou palavrão, não perdoa esse tipo de situação, perdoa a pessoa, mas não o que ela faz, né? Nós amamos todas as pessoas que são pecadores igual a nós, que estão no erro igual a nós somos pecadores natos, mas não quer dizer que a gente tem que ficar errando, tá? Ainda mais quando é lucidamente. Então, parabéns aí mais uma vez aí aos moderadores e aos amados também que têm alertado os moderadores aí para que esse tipo de atitude ela não venha acontecer aqui nesse trabalho maravilhoso de Arroxo. Obrigado, amados. Vocês são 10. E aqui, então, que está dizendo o seguinte, ó. Então ele diz, então a mulher disse para José: então não é tua mulher? E eu lhe respondi: é Maria, a que se criou no templo do Senhor, e ainda que me tivesse sido, olha bem, ainda, aí José começa a contar a verdade, ó. E ainda que me tivesse sido dada por mulher, não o é. Tá vendo? Ó? Ele está dizendo, ó, ainda que Maria tivesse sido me dada por mulher, como eu falei que ela era, mas ela não era, eu só falei para poder limpar a reputação dela, mas ela não é a minha mulher. José está dizendo aqui bem claro, não é a minha mulher. Está ali, ó. Olha que interessante. Pois que concebeu por virtude do Espírito Santo, não foi através do relacionamento sexual. Está vendo? Olha. E interrogou-lhe a parteira: isso é verdade? José respondeu: vem, verás. Então a parteira se pôs a caminho junto com ele. Então, veja que coisa interessante, pessoal. Porque eu estou vendo bastante pessoas até falando comigo, irmão Edinho, mas na Bíblia está dizendo que que José e Maria eram casados. Sim, gente, vai dizer por quê? Porque o que eles fizeram com a Bíblia do Almeida? Eles só tiraram dos apócrifos que interessavam a eles. Eles pegaram essa parte que José disse que era marido e colocou na Bíblia do Almeida, resumidamente, e não trouxeram o restante nem dessa conversa que o próprio José teve. Aliás, a Bíblia do Almeida nem diz que José foi atrás de uma parteira. Nem fala, você pode ler lá. Nem diz. Olha que interessante. Que coisa mais drúxula, né? Nenhum momento você lê na Bíblia do Almeida que José foi atrás de uma parteira. Nem essa parte tem. E foi com essa parteira que José, ele conta a verdade. Olha, Maria, eu falei realmente, Maria era minha esposa, falei que Maria era minha mulher, mas na verdade ela não é. Foi assim, 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 assim. Por isso que eu disse que era marido dela. Entendeu, gente? Então, pessoal, isso é muito importante, porque isso vai mudar o rumo da falsa história que nós aprendemos dentro do sistema religioso cristão evangélico, cristão católico, judaico da ONU, islâmico dos Askenazi, toda essa linha do ismo que nos ensinaram a história da Escritura, que contaminaram a Escritura, eles nos conseguiram fazer acreditar que Maria e José eram marido e mulher. Eles não contaram a história toda. E olha que essa história que eu estou lendo para vocês aqui, ela já é de longas datas, de longo tempo. Não foi um livro, não é uma história que nasceu agora. Não foi uma história que nasceu nesse momento. Então, para vocês que talvez vocês estejam sendo indagados ao assistir esse vídeo, ao descobrir essa história, alguém vai pegar a Bíblia do Almeida, vai abrir na tua frente e vai dizer assim, mas aqui está dizendo que eles eram casados. Você pode dizer com toda a autonomia que ali estava dizendo uma parte da verdade. Porque realmente no próprio apócrifo, José diz que ele era casado. José diz sim que Maria era a mulher dele.
mas somente quando ela estava grávida, lá na manjedoura, aguardando que alguém fosse fazer o parto dela. José sai e vai atrás de uma parteira. E esse episódio que José vai atrás da parteira não se encontra nas Escrituras. E só pegaram a parte da conversa da parteira com José, quando José diz que a Maria era a mulher dele, para protegê-la. Mas, em nenhum momento, os copistas colocaram o restante da conversa. E ficou, então, afirmado que Maria e José eram casados, segundo a leitura que se faça, resumidamente, nesse livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Ficou muito bem claro que eles quiseram pegar a verdade, e a verdade, quando falta a peça, ela fica muito parecida com a mentira. A verdade, quando ela falta um pedaço, ela fica difícil de você, então, entender o que está acontecendo ali. E por causa disso, toda a história de José e Maria, que foi contada só na Bíblia do Almeida, e que eles nunca disseram de onde foi tirada essa parte que José era casado com Maria, eles nunca informaram essa parte dos apócrifos. Então, por isso que as pessoas pensam até hoje que Maria e José eram marido e mulher, que Maria deitou com José. Mas, na verdade, meu irmão, em nenhum momento a Maria ela deitou com José. Veja que eu estou aqui com o livro aberto aqui, faltando 2 páginas para acabar. E se você ler, né, você vai ver que em nenhum momento José se deita com Maria. Em nenhum momento José se deita por Maria. Tudo está aqui registrado num livro que é mundial. O mundo todo pode ler esse livro a hora que eles quiserem. E diferente da Bíblia do Almeida, que está toda hora mudando, os apócrifos não mudam, mesmo traduzido para a língua portuguesa, com toda a bagunça que eles fizeram com o nome Jesus, que aqui também eles colocaram o nome Jesus, vocês vão ver que a história ela continua sendo no mesmo sentido. Ela tem ali o mesmo sentido. Então, meus amigos, isso aqui é só para ela poder ajudar você a dar resposta a muitas pessoas que querem continuar defendendo a mentira apenas com algumas afirmações da Bíblia do Almeida, mas que não trazem a história completa, tá? A Bíblia do Almeida vai dizer que depois eles desposaram, depois eles viraram marido e mulher, vai dizer, mas foi uma informação de José, que ele deu para a parteira, enquanto Maria estava lá aguardando que o parto fosse feito. Mas você vai ver que logo após, José desmente tudo. José diz, não, olha só, ela é Maria, e ainda que ela tivesse sido me dada por mulher, e tal, eu não teria relação com ela, porque ela foi gerada pelo Espírito Santo, eu não faria isso. José está deixando claro que ele não é a esposa de Maria. A esposa de Maria. Ok? Então, isso é muito importante e é bem legal. Eu também queria, aqui vou terminando aqui essa live, é uma live curta, é uma segunda parte da live de Maria e José, e essa parte foi muito importante deixar para o final, só assim foi legal que as pessoas pesquisaram, e elas viram que realmente na Bíblia do Almeida tem dizendo ali que José foi marido de Maria e Maria foi mulher de José. Realmente tem que foram esposos e tal, mas aquela parte foi tirada de uma conversa de José com a parteira, que a Bíblia do Almeida não traz para vocês, só botar ali aquilo que interessava, já para confundir mesmo a cabeça da opinião pública. Desculpa aí algumas pessoas que eu não consigo mais ter contatos direto. Gente, está muito corrido realmente. A gente faz um trabalho na internet. O canal Últimos Dias, nós fazemos o trabalho desde 2010 na internet. Nós já vamos aí para 19, 20 anos. 20 anos, perdão. Vamos aí para 9, 10 anos de canal. E realmente tem crescido muito o número de pessoas que amam esse trabalho. E tanto no WhatsApp, como no Facebook, como no YouTube, o próprio Twitter mesmo, nem entro no Twitter, porque se eu entrar ali eu vou ficar mal com as pessoas, que eu vou responder um, outro não. O irmão Ney me ajuda muito a responder nas páginas do canal Último Dia. Tem o Instagram também, que o irmão Ney também está dirigindo. Então, assim, gente, é bastante pessoas, o número de pessoas que estão vindo para Arusha é gigante.
E muitas das pessoas que têm encontrado Yahusha têm encontrado também o canal Últimos Dias. E, às vezes, só para você ter uma ideia, é tão gostoso a gente saber que o trabalho está dando fruto, que só o WhatsApp, para você ter uma ideia, hoje eu estava respondendo algumas pessoas no WhatsApp, né? Eu respondi realmente algumas pessoas no WhatsApp, mas só para você ter uma ideia, olha aqui, ó, eu estou com 2 WhatsApp, ó. Só esse aqui está com 999, que é o limite que ele dá na telinha. Eu tenho que responder todos esses amados aqui só nesse primeiro WhatsApp de cá, ó. Só nesse primeiro. Esse aqui eu já respondi alguns. Mas nesse aqui, ó, tá cheio. E a gente tem que responder. E muitas vezes a resposta não pode ser vazia, não pode ser uma resposta falsa, né? A gente tem que dar uma resposta concisa e verdadeira. E muito tempo isso requer tempo. E às vezes o tempo passa rápido. E aí está na hora de você ir trabalhar, né? Aí está na hora de você ir dar aula, trabalhar, enfim. Mas eu amo todos vocês e eu quero dizer que vocês estão no meu coração e que um momento eu vou chegar ali no seu comentário, eu vou chegar ali nas suas mensagens e eu faço isso de todo o coração e com muito carinho. Tanto que quando eu respondo às pessoas, eu gosto de ler realmente o que elas falaram. Eu gosto de realmente ver o que elas estão transmitindo, a emoção, a alegria. Mas, gente, eu acho que daqui a um dia nós vamos ter que fazer aí uma equipe. É verdade. E a Rússia vai ter que dar aí um sustento para a gente formar uma equipe. Lá é verdade. Vai ser o momento que a Rússia vai dizer assim, ó, larga os seus trabalhos, que eu vou sustentar vocês, vou usar a pessoa para sustentar vocês, mas para vocês ajudar as pessoas aí nas respostas aí, porque é muita gente de verdade, pessoal. Eu não imaginava isso, não projetei esse número de pessoas, numa época que todo mundo me chamava de maluco, de doido, de retardado, de analfabeto. Eu tive tantos nomes no início, eu nunca pensei que esse trabalho de Yahusha, ele ia vingar pelas mãos do irmão Edinho. Eu até imaginava que outras pessoas iam vir, iam fazer esse trabalho aí, mas foi uma coisa muito legal, porque as pessoas começaram a pesquisar e as pessoas começaram a buscar e ver que era verdade. E muitas pessoas já conheciam o que eu falava há muito tempo. E o que eu falei, o que nós falamos, trouxemos aqui, só confirmou que essas pessoas já conheciam. Então, temos pessoas de vários níveis de conteúdos, da maneira que elas souberam de tudo isso. E me perdoem mesmo, gente, mas eu não esqueci vocês, ninguém. E eu sempre escolho, às vezes, um domingo, que eu já acordo de manhã. Não, hoje eu vou ver aqui essas postas dos meus amigos, vou ver um por um, vou começar, né? Tem até a irmã Vaneide Ferreira também, a Vaneide Felipe também, que está com a gente aí. De vez em quando ela me liga e avisa ali, eu estou dando aula, mas eu sempre mando ali um ok, quando eu não posso mandar na hora, eu mando depois. A Regina Garrido também é uma pessoa maravilhosa, pessoas aí nasce, gente boa aí que está conosco, como todos vocês que estão fazendo parte desse trabalho. Gente, e fora as pesquisas que a gente tem que fazer, nós temos que fazer muita pesquisa, e às vezes não é fácil. Falta tempo, a gente tem que ir nas bibliotecas, nós temos que ir nos museus, temos que ir em algumas cidades onde aconteceram fatos. Estamos aí terminando a história de Paulo, que foi em São Paulo mesmo, que Paulo foi morto, isso aí já foi confirmado, não foi aonde o pessoal está dizendo, por isso que o nome é São Paulo, o nome São Paulo não é São Paulo à toa. Vocês podem ter certeza que eu estou dizendo para vocês, vamos trazer na íntegra todo esse trabalho que pessoas maravilhosas, até pessoas de história estão nos ajudando a montar esse quebra-cabeça de Paulo aqui no Brasil e essa guerra que houve nos quilombos ali, onde Paulo teve realmente com as 10 tribos perdidas de Israel, coisa maravilhosa, e que quando ele chegou aqui, as pessoas não conheceram ele hoje pelo nome verdadeiro, porque os Askenazi o nomearam como Paulo. E sabemos que Paulo não é um nome verdadeiro, tá, daquele 13º discípulo do Salvador, que nós chamamos de Saulo, segundo também Shaul, né? Nós chamamos de Shaul, ou Shaul, segundo o Yiddish, porque o Yiddish, gente, embora ele não é o hebraico, mas ele se aproxima muito, muito, muito do hebraico, porque se você vê os índios falando tupi-guarani e vê um judeu askenazi falando o Yiddish, você vai ver que são muito parecidos. Eu gostaria que você fizesse essa pesquisa.
Procure uma pessoa, um índio falando Tupi-Guarani. Inclusive, tem até o hino nacional brasileiro em Tupi-Guarani, que um irmão mandou para mim, uma irmã. Veja lá, coloca no YouTube, hino nacional do Brasil em Tupi-Guarani. Depois vê um judeu askenazi falando Yiddish, que eles chamam de hebraico, e vocês vão ver que são muitos parecidos. Por quê? Porque o Yiddish ele imitou o Tupi-Guarani, que é a verdadeira língua hebraica. E você precisa acreditar nisso de todo o coração, porque não vai faltar confirmação para essa tão grande informação que nós estamos passando aqui. Então é muito importante essas deixas, esses detalhes que foram fragmentados, eles tentaram estourar a história, mas os pedaços da história estão aí, que eles não conseguiram destruir. Então é muito importante ir lembrando, para fechar, que a história, ela existe duas histórias verdadeiras. A história se divide em duas partes, aliás. A história se divide em duas partes. Tirando a história mentirosa, ela se divide em duas partes. Ela se divide na história verdadeira, que os judeus askenazes da ONU se beneficiam dela, os legitimando que eles não são, e a história verdadeira que comprometem eles e eles ocultam. Então, o que na história pode ajudar eles a se esconder atrás da máscara, eles usam essa verdade da história. Mas as histórias verdadeiras que os incriminam, eles pegam essa verdade e as ocultam, porque eles não conseguem destruir a verdade. A verdade é indestrutível. E esse é o problema dos judeus da ONU, que eles têm certeza que a verdade vai aparecer e que vão ser desmascarados. Mas antes que isso aconteça, eles precisam tomar o poder. Por isso essa velocidade muito grande que eles têm de tomar o poder. Porque quando as pessoas descobrirem que esses judeus da ONU não são judeus, que eles são os askenazes, que advêm de neto de Jafé, e que mataram muitos outros irmãos de Jafé branquinho, quando as pessoas souberem o que esses askenazes fez para poder conseguir o poder, que eles não matam só preto, eles matam branco também. Aí não vai adiantar mais nada, porque já vão estar com o poder na mão. E eles vão residir pela força. Inclusive, esse residir pela força, isso é muito falado dos protocolos do sábio de Sião. Hoje eles residem na mentira. Hoje toda a história mentirosa que eles puderem contar para te confundir, para te enganar, eles vão contar. Porém, vai chegar um dia em que eles vão ser desmascarados mesmo. Que a pessoa vão dizer, pô, aqueles malucos lá da internet tinham razão. Mas aí já vai ser tarde também. Porque, embora eles vão ser desmascarados, mas eles vão estar com todo o poder. Todo o poder. O poder naquele dia vai residir na força que eles vão ter, que ninguém mais aqui na Terra vai conseguir ter, a não ser depois que vier as duas oliveiras, depois que vier os 144 mil, a grande multidão, depois que vier o próprio Yahushua lá no Monte Sião, estabelecendo ali um momento em que não é falado dentro do sistema religioso, nós vamos fazer muitas lives sobre o Apocalipse aberto para você, você vai ver como o Apocalipse é tão fácil, que eles dificultaram a parede de compreensão para que você não entendesse o Apocalipse e até hoje você vivesse sem temor, sem nenhum tipo de preocupação em relação a que se isso é verdade ou não. São muitas ferramentas que o sistema religioso usou para tirarmos desse caminho tão maravilhoso que é a verdade. E a história do Brasil. Porque a história do Brasil, ela se completa, meus amados. A história do Brasil, essa ligação de Maria com José, tem tudo a ver com o descobrimento do Brasil. Você não imagina. Você não imagina o quanto que a Escritura ela está linkada com a história do Brasil. É impossível você entender a Bíblia do Almeida, entender apócrifos, se você desvincular a história do Brasil. E por que também é difícil você vinculá-la? Porque as Escrituras, ela foi colocada dentro do patamar religioso, enquanto que a história do Brasil, que pertence à Escritura, ela foi dividida e colocada dentro do patamar
acadêmico. Então você não vê nunca, por exemplo, um crente, um católico, levar um livro de história debaixo do braço para a igreja. E você nunca vai ver um acadêmico universitário levando uma Bíblia debaixo do braço para a universidade. Porque para eles são dois livros diferentes. A Bíblia é uma coisa, o livro de história é outra, e não vamos confundir. Eles pensam dessa forma, e assim, dessa forma, nós fomos inteiramente confundidos. Então, você vê que até a pessoa que faz faculdade, ela não consegue enxergar essa verdade. Por isso que é uma matrix, é um mundo onde você só enxerga por si mesmo. Não adianta as pessoas querem enfiar na cabeça de um acadêmico que a Bíblia pertence ao livro de história que ele estuda, e nem colocar na cabeça de um religioso que o livro de história pertence à Bíblia que ele tanto leva, dizendo que é a profissão de fé. Então, é muito interessante a gente entender essas duas bases. Nós vamos estar trazendo essas duas bases para você, tá? Tanto da história do Brasil como da Bíblia, mostrando que os dois andam juntos e que, tirando o acadêmico e o religioso, elas seguem o mesmo nível de processo nessa vida temporal para toda a humanidade. Isso é muito importante, ok? Lembrando aí também para vocês que nós estamos com um canal novo, um canal voltado para a área profissional, chamado aí Vendedores de Excelência, onde nós começamos a fazer nosso primeiro vídeo ontem nesse canal, que não é tão conhecido, falando de consciência, subconsciente e inconsciente. Muito forte, o vídeo está muito legal, e nós vamos trazer lá, só que lá será voltado para a área profissional e para a área família, né? A gente vai estar ajudando as pessoas nos seus comportamentos do dia a dia, aonde foi que nós fomos destruídos ou até paralisados em relação a conhecermos nós mesmos, a nossa mente, o nosso cérebro, e a gente não saber usá-lo de maneira correta. Muito legal. E eu quero, e vou estar também prestando trabalhos, serviços particulares de coaching, né? Para muitas pessoas. Gente, cuidado com a palavra coach, que algumas pessoas estão até usando o serviço de coaching para coisas de espiritismo, coisas de esoterismo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A palavra coaching quer dizer ferramentas que ajudam a pessoa no seu comportamento, nada mais do que isso. Mas algumas pessoas que são da área da religião, que estão se formando em coaching, estão misturando as coisas. E aí trazendo uma grande confusão para aquelas pessoas. Tanto que o coaching ele é formado dentro do conceito acadêmico, não é nem no religioso, nem deveria estar envolvido com essas coisas de religião. Mas a gente vai estar aí para ajudar isso, tá? Para ajudar as pessoas no seu nível de comportamento, com medo, com desespero, com temores, né? As pessoas, tem pessoas que são muito difíceis delas conhecerem a si próprio, e é para isso a função do coaching, para poder ajudar essas pessoas a entender o que ela pode ser, a maneira que ela faz e o que ela pode vir a ser se ela passar a compreender que ela precisa conhecê-la mais e mais. Às vezes as pessoas conhecem um monte de gente, não é verdade? Mas ela não conhece a si mesma. E esse é o problema. E é verdade. Tanto é verdade que numa confusão a pessoa diz, poxa, eu fui lá, dei na cara dela, eu briguei com fulano, eu não consegui me controlar, na hora fui por impulso. Quantas pessoas não estão passando por esse problema de não conseguir se controlar quando, por exemplo, as pessoas irritam ela é confrontada, as pessoas fazem ela de boba, envolvem ela numa fofoca. Isso acontece muito na família, entre os amigos, na própria sala de aula, no próprio trabalho, e a gente não consegue ter um controle emocional inteligente. A gente não consegue ter um CI, que é um controle emocional inteligente, não consegue se controlar a nossa emoção. Então, tudo isso eu também já passei, já tive prejuízos em empresas, já perdi oportunidades de trabalho, já perdi empregos por causa de não saber, muitas vezes, me conhecer no momento da afronta, no momento da pressão, no momento em que as pessoas estão ali prontas para tirar a gente do sério
e a gente simplesmente age por impulso e acaba tomando atitudes erradas, né? E esse é o problema. Mas existe uma maneira de a gente vencer tudo isso? Existe. Tanto pelo livro religioso, entre aspas, que é a Bíblia, que a Bíblia não é um livro religioso, mas ela foi colocado, como para o livro acadêmico, que é o livro da história, que também não é acadêmico, mas foi colocado no acadêmico para você poder se perder. Então, o canal Vendedores de Excelência é um canal que vai vir apostando para ajudar pessoas. Esse canal eu estou fazendo para ajudar pessoas mesmo, de verdade, para ajudar você que é um profissional, mas não consegue dominar muitas vezes o seu impulso, e por causa disso você perde oportunidades diante daqueles que poderiam estar te ajudando. Você que está perdendo relacionamentos amorosos, amigos, por causa do seu jeito, da sua atitude, do seu temperamento, que você não consegue controlar. Existe sim uma maneira, e própria Bíblia, em Provérbios, ela vai dar uma deixa. Dentro da Bíblia religiosa, né, que não é religiosa, dentro da Escritura, nós vamos trazer a parte de Provérbios. E dentro do campo acadêmico, vamos trazer a parte do coaching, que é muito importante de você entender esses dois lados. E eu estou já trabalhando com algumas pessoas aqui, tá, gente? Algumas pessoas aqui, eu vou estar trabalhando para ajudá-las. A gente faz esse trabalho também em particular, também é legal, muita gente está pedindo. Então, estamos entrando aí nesse mundo, o canal Últimos Dias de um lado, trazendo a parte que ficou presa no religioso, e o canal Vendedor de Excelência trazendo outra parte que ficou preso no campo acadêmico. E tentar unir essas duas bases para a gente poder ter uma vida melhor nessa vida temporal enquanto nós estamos aqui. Bom, muito obrigado por todos vocês. Lembrando que nós já estamos marcando o lugar. Tem um querido que está vendo para a gente aí também o lugar onde vai ser a palestra. Uma irmã querida também está vendo. Nós estamos aí em dúvida entre 3 lugares, mais esse lugar que o irmão está vendo também, o Amado. E a gente vai ver aí para esse congresso aí do dia 17 de agosto. Tá? Mudou a data, porque realmente aquela data estava muito problemática. Tinha muitos eventos na época de julho. Então, nós trouxemos um pouquinho mais para frente, para o dia 17 de agosto, e vai ficar 17 de agosto, não vamos trocar mais. Tá bom, gente? Então, 17 de agosto, então, o congresso no Rio de Janeiro, onde nós vamos estar ali das 10 às 14 horas, e você vai estar ali com a gente. Depois que a gente marcar o lugar, a gente vai pedir aí para que você dê o seu nome, né? Para que a gente possa controlar o fluxo de pessoas, porque a gente também quer dar um lanche de manhã, né? A gente quer dar aí um café da manhã, um lanche da tarde ali, a gente quer fazer uma confraternização bacana, legal, a gente quer que você se sinta em casa e não dentro de uma igreja ou de um congresso político. Não queremos que você esteja ali como alguém que vai ser dominado e guiado, mas queremos que você esteja ali como uma equipe que está indo lá para agregar e para podermos partir para o alvo, que é alcançar essa tão maravilhosa Sião, tão escondida pelo sistema religioso, como também escondido pelo sistema acadêmico. Os dois andam juntos para tentar tirar tudo isso de mim e de você. Então, se você sente essa necessidade, pode preparar aí. O Edson, eu quero fazer um compromisso aqui, já acertar com o meu chefe nesse dia, se eu posso trocar o meu trabalho com alguém. Eu quero muito ir no Rio de Janeiro, tá? Eu quero ir sim nesse congresso. Já vai vendo avião, que agora é bom vocês verem o avião já antes, gente, uns 3 meses antes do congresso, porque eles são mais baratos, quem vai vir de outros lugares. O pessoal do Rio de Janeiro aí também já está bem situado e está muito focado aí, por enquanto, para ser ou Niterói ou São Gonçalo. Tá bom? São 2 lugares brilhantes, que eu acho que tem muito carioca que não conhece São Gonçalo, tem muito carioca que não conhece Niterói, deveria conhecer, porque são lugares extremamente muito legais de se conhecer, as praias desses lugares, o tipo de pessoas, como que o povo de lá é um povo que parece que é bem diferente, um povo assim, bem diferenciado assim no Rio de Janeiro. Não é melhor do que os outros carioca, mas há uma diferença ali que eu não sei te explicar. É bem legal, quando você estiver lá, você vai ver pela forma do tratamento, tudo, enfim. Então, nós estamos aí focando aí, então. Obrigado por vocês também que têm depositado no canal, que têm ajudado muito o canal Últimos Dias.
Se não fosse vocês, a gente estaria realmente fazendo um trabalho, mas não nessa velocidade que nós estamos fazendo. E as lives, eu só não estou fazendo de semana, que eu tenho saído realmente muito tarde da escola, onde eu dou aula, eu saio lá 10 horas, vários dias eu saio 10 horas, basicamente segunda a sexta-feira, e domingo também eu dou aula até as 5 horas, então fica difícil da gente fazer aí uma live todo dia, o horário que a gente pode fazer mesmo, por enquanto, de manhã ou de tarde, mas no domingo e no sábado a gente retomamos as lives aí, então, com vocês, tá bom? Mas até um certo tempo vai chegar uma hora em que eu vou estar um pouco mais livre e aí a gente vai poder atender a todo esse povão maravilhoso que são vocês aí. E eu dou aí esse ótimo abraço para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e a Roxa possa carregar cada um de vocês na palma de suas mãos. Até a próxima live, gente. Até o próximo encontro.